Gente, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13, mas eu vou comentar com você o começo, o início desse capítulo, mas depois você pode ler na sua casa, né? E você que está acompanhando também essa mensagem, também pegue a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 13. Preste atenção o que eu vou dizer para você. Se você ler do versículo 1 ao 12, nós não vamos ler agora, você lê depois, o apóstolo Pedro vai dizer como que Deus nos chamou e manifestou a sua graça em nosso favor, e qual era a nossa condição. Mas ao mesmo tempo, ele vai deixar claro que mesmo Deus nos chamando pela sua graça, e nós nos tornamos escolhidos, eleitos de Deus, etc., ele diz que ainda assim nós teremos que suportar muitas angústias e tristezas, pelas quais nós não poderíamos nos deixar levar ao ponto de olharmos para trás, de desistirmos. Não, ele foi bem claro em dizer que mesmo sendo escolhido e eleito por Deus, aquele povo, como todos aqueles que têm um encontro com Deus, continuam a ter situações diversas, dificuldades, angústias e etc. Ao contrário da proposta que nós vemos frequentemente, a ideia de que se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, no dia seguinte a sua vida será um mar de rosas. Isso é mentira. Isso é bem típico dos falsos mestres, dos mercenários da fé, eles que gostam desse tipo de mensagem, com a finalidade de ajuntar um número maior de pessoas, levando em conta o sofrimento, a dor das pessoas, e eles usam essas áreas como isca para atrair as pessoas. Então, disse: você está doente, venha hoje, porque hoje nós vamos determinar a sua cura. Se você está com problema financeiro, tem o dia do problema financeiro, ele resolve na segunda. É só você ir lá que você vai se tornar um empresário, você vai sair da miséria assim de uma hora para outra. Se o seu problema é na família, também tem o dia da família. Se é da libertação, também tem o dia da libertação. E aí você tem que aguardar por aquele dia. Conviva com seus problemas, e quando chegar aquele dia você vai lá e tudo vai acontecer. Por outro lado, as pessoas parecem gostar disso, isso atrai as pessoas, principalmente aqueles que não querem compromisso com a verdade. Depois que o apóstolo Pedro conscientizar a forma que nós fomos chamados e da luta que nós enfrentaríamos e que deveríamos enfrentar com alegria por conta da verdade, então chega no versículo 13 e ele vai dizer assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Santos também vós, em todo o vosso o quê? Procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Olhe para mim, diante daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, morreu, deu a vida por mim e por você. Nós estávamos condenados, perdidos, mas ele foi lá, demonstrou o seu amor, morreu por nós e etc. Quando eu recebo essa mensagem do Evangelho,
O mínimo que eu tenho que fazer é corresponder com uma vida de santidade. Eu entendo que Ele morreu por mim, deu a vida pelos meus pecados, creio que em Cristo eu sou perdoado, mas eu tenho por responsabilidade viver em novidade de vida. Eu tenho me assustado, eu confesso para você, ao olhar para a igreja brasileira, né? Nós estamos aqui no Brasil, então eu me assusto ao olhar, porque nós vemos grande ajuntamento de pessoas, nós vemos muito alvoroço, mas nós não temos visto transformação de caráter, novo nascimento. Nós não vemos isso. Nós temos visto um evangelho de barganha, sem compromisso, sem cruz, sem renúncia, sem nada. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não tiver em mente que do dia que você ouve o evangelho de Cristo, a verdade de Deus é revelada para você, e você não está disposto a viver uma vida de renúncia, não se considere cristão, porque você não é. Você é só mais um religioso no meio de outros. Não se considere um cristão. Aliás, não use esse nome, não diga eu sou cristão, se você não estiver disposto a se submeter à verdade de Deus. Por quê, bicho? Porque por esse motivo, por esse mau testemunho, é que as pessoas não suportam mais ouvir a verdade, as pessoas não suportam mais ouvir falar de igreja. Nós temos dificuldade em evangelizar as pessoas. Você sabe por quê? Porque as pessoas se cansaram de hipocrisia ou de falácia. Nós queremos, muitas das vezes, mudar uma sociedade aonde nem nós mesmos fomos mudados. A gente não é transformado às vezes e quer transformar outras pessoas. Jesus disse que um cego, ele não pode guiar outro, porque se isso acontecer, ambos cairão. Um dos maiores problemas da igreja brasileira é olhar para fora. Eles olham para fora, apontam o pecado de fora, ficam assustados com o que está acontecendo lá fora, mas acabam esquecendo o que está acontecendo dentro da igreja, dentro daqueles que são chamados de Deus. Muitos hoje, eles são omissos ao pecado da igreja. Eles veem as pessoas vivendo uma vida errada e para eles tanto fez como tanto faz, porque o único intuito deles é ajuntar pessoas e arrecadar dinheiro, valores. Logo, ele não tem coragem de falar para a pessoa a verdade, porque ele está preocupado ou não na igreja. A preocupação dele é o seguinte: se eu falar e se eu for duro, a pessoa vai acabar indo embora. Logo, esse pastor, esse pregador, essa igreja, ele não é comprometido com o evangelho da cruz. Ele está querendo ganhar pessoas para ele, arrebanhar pessoas para ele. Se o nosso compromisso é com a verdade e com a palavra de Deus, então nós temos que ser testemunhos vivos em nós mesmos. Ele disse: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios, ou seja, como que nós estamos agindo? Por exemplo, ele diz aqui uma palavra, esperai. E esperai, ele diz aqui. Se tem uma coisa que eu não vejo as pessoas fazendo, é isso aqui. As pessoas vivem como se Jesus nunca fosse voltar, ou como se ela nunca fosse morrer. Eles estão preocupados com aqui e o agora, quando na verdade eu e você, todos os dias, ao encerrar o nosso dia, nós deveríamos ter consciência que nós estamos vivos, podemos deitar para dormir e não acordar mais, e todas as nossas chances se esgotaram. E o que você tem feito da sua vida? Qual a diferença que você tem feito na sociedade? Que referência que você é para a sua família, para os seus vizinhos, lá no seu trabalho? Qual o evangelho que você tem levado?
Você é um servo de Deus ou você é uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas? Que as pessoas olham para você e dizem: eu, para ir na igreja, para ser igualzinho a ele, eu prefiro não ir. Isso é muito sério. A responsabilidade nossa é muito grande. Se eu creio que de fato Jesus vai voltar, e se eu creio que se eu fechar os olhos e morrer, todas as minhas chances esgotaram, o mínimo que eu tenho que ser é sóbrio e viver a todo instante como se ele fosse voltar. Ah, mas não falta algumas coisas para ele voltar? Mas para você morrer basta você estar vivo. E você está fazendo o que da sua vida? Nós queremos apontar o pecado das pessoas lá de fora, queremos que o mundo mude, sem que a gente mude. Não há isso aí. Quem tem que fazer a diferença é a igreja. Nós fomos chamados para ser luzeiros. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 1, eu e você fomos chamados para ser sal, para ser luz. Hoje o povo de Deus se mistura de tal maneira que você tem dificuldade para distinguir quem é aquele que conhece a Deus e o que não conhece, porque se tornou tudo uma coisa só. Tudo em nome da política da boa vizinhança. Eu postei uma frase ontem na página, não sei se você viu. Eu ouço direto alguém dizer: ah, mas Jesus comia com os pecadores. É, ele comia, mas para pregar para ele. Jesus não comia com os pecadores para pecar com eles, era para pregar para eles, não para pecar. Hoje se usa essa flexibilidade para participar de coisas que Deus é contra. Isso é muito sério. Essa mensagem depois ela vai entrar na internet. Você que está me assistindo, não use o nome de cristão se você não tem comprometimento com a verdade. Você que é pastor e não tem coragem de falar a verdade para as pessoas, eu sugiro a você que deixe de pregar. Vá fazer outra coisa da sua vida, menos pregar. Isso é muito sério. Essas pessoas, elas são pedra de tropeço para outras. É muito bom você dizer para Deus que o ama, que o adora. É muito bonito o momento que a gente está cantando e adorando a Deus. Pois é, e quando nós sairmos daqui, você acumulou no seu currículo mais um culto, mais uma pregação. Pois é, nós fomos chamados para fazer a diferença. Que você saia daqui hoje proclamando para todas as pessoas que todo ser humano precisa de Jesus Cristo, mas que a sua vida ela seja um testemunho vivo, que você faça a diferença, que a sua família faça a diferença. Ele disse: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos do quê? Do que, gente? Lê aí. Filhos da obediência. Não amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Olhe para mim. Uma coisa é o que você fazia, o que eu fazia, o que nós fazíamos na nossa ignorância. Outra coisa é hoje, você sabendo que Deus é contra. Sabe o nome disso? Negligência. Leia na sua casa depois Hebreus capítulo 2, aonde o escritor, fazendo uma pergunta, ele diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí ele vai dar alguns exemplos lá que aqueles que foram negligentes, eles foram castigados, o juízo de Deus veio sobre eles, e eles dizem assim: como escaparemos nós? Ou seja, o que faz você pensar que aquilo que você está plantando hoje, você não vai colher amanhã? Você vai colher, é só uma questão de tempo, você vai colher. O apóstolo Paulo, usando uma linguagem um pouco mais agressiva, ele vai dizer lá no livro de Gálatas o seguinte: de Deus não se zomba. Você pode zombar de mim, eu posso zombar de você, você pode zombar de outros, mas ele diz: de Deus não.
De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai ter que colher. Isso é muito sério. As pessoas parecem não acreditar mais que Jesus está voltando, ou que um dia nós vamos ter que estar diante de Deus dando conta de tudo que nós fizemos. É tudo aqui e agora, tudo de forma imediata. Vamos ser felizes, vai. Vamos curtir. Irmão, você pode estar jogando fora a maior oportunidade da sua vida. A maior. E como eu sempre digo, não se preocupe, porque no inferno não haverá nenhum inocente, nenhum. E ele diz mais, que nós temos a responsabilidade de agir como filhos da obediência, e que nós não podemos mais voltar às velhas práticas. Versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso que? Procedimento. Olhe para mim. Deus é santo. Deus é o quê? Deus é santo. A excelência dos atributos de Deus é a santidade. A justiça de Deus é santa. A onipotência de Deus é santa. A onipresença de Deus é santa. Deus é santo. 100% santo. E qual é o conselho para mim e para você? Sede santos, porque eu sou santo. Ninguém é referência para você. Eu e você não podemos errar olhando para a maioria, dizendo assim: mas todo mundo faz. Não, mas todo mundo é assim. Não. A referência é Ele. Sede santos, porque eu sou santo. Sabe que não existe, a igreja pode juntar milhões de pessoas. A igreja pode ter uma banda muito afinada em cima do altar. A igreja pode ser rica. A igreja pode distribuir milhares de cesta básica. A igreja pode ter programa de televisão ao vivo 24 horas. Mas a igreja que fará a diferença é a igreja que preza por uma vida de santidade. Aqueles que se preocupam em viver segundo a vontade de Deus. Aqueles que fazem a diferença no meio da sociedade, como fez Daniel. Aliás, Daniel era uma pessoa de carne e osso, como eu e você. Onde estava a diferença? Estava na comunhão que ele tinha com quem? Com Deus. E por que tinha? Tinha porque ele entendia que Deus é santo. Deus é santo. Eu já disse aqui em outras oportunidades, eu vou repetir para você. Eu digo isso para você com muito pesar. A maioria dos cultos que tem sido apresentado a Deus em muitos lugares e por muitas pessoas, Deus nem sequer Ele recebe. Não. Tire isso da sua cabeça. Se nós pegarmos o primeiro exemplo da Bíblia, lá atrás, Caim e Abel, ambos saem para fazer uma oferta para quem? Para Deus. Você sabe que a oferta para Deus, ela não é vista como dinheiro. A sua oferta, a sua doação é um gesto também de louvor a Deus. Caim pega qualquer coisa e leva. O texto diz: Deus não se agrada de Caim e nem da sua oferta. Aonde estava o problema da oferta de Caim? O problema estava nele, porque cada um só pode dar aquilo que tem. Ao passo que Abel entra no seu rebanho e procura o melhor,
Porque afinal de contas, ele vai apresentar a quem? A Deus. O texto vai dizer que Deus se agrada de Abel e também da sua oferta. Caim, tomado de inveja, o ódio entra no coração dele, e ele vai lá e mata o irmão. Deus vai fazer uma pergunta para ele, e diz assim: vem cá, se você tivesse agido bem, eu não teria aceito? Mas você agiu mal. O seu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se você tivesse agido bem, será que nós estamos agindo bem? Eu já disse aqui também que o culto aqui, o momento do culto, ele tem que ser consequência do seu dia. Sabe onde começa o seu culto? Quando você abre o olho de manhã, você dá o primeiro bocejo, o seu culto começou. O seu compromisso com Deus não é não 1h30 aqui. O seu compromisso com Deus são as 24 horas do seu dia, a semana toda, o mês todo e o ano todo. Você abriu os olhos, começou ali o seu culto. E como que as pessoas vivem? Existe exceção? Existe exceção. Mas a maioria vive como? Vive na sujeira, na imundície. E depois ele vem para a igreja e diz assim: eu não sei, não senti nada hoje. Ainda quer sentir. É impossível. Se não houver compromisso com Deus, não adianta. A ordem é: sede santos, porque eu sou santo. Essa época que nós vivemos é difícil, com tanta oferta de Satanás para desviar você através de televisão, internet e de tantas coisas. É um desafio ser santo. Numa sociedade anti-Deus, aonde você ser honesto é ser estranho. Quando você é honesto, a pessoa diz: não, mas não acredito, ninguém é tão honesto assim. Olha para você ver, o povo já até acostumou com a coisa errada. E ele diz mais: ora, versículo 17: se invocares como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui nesse texto aqui, ele destaca 3 atributos de Deus. Primeiro, Deus é santo. Segundo, Deus é justo. E terceiro, nós vamos ver ali, Deus é redentor. Se eu tenho consciência que Deus é santo, e se eu creio nisso, se eu creio na santidade de Deus, se eu digo que Deus é o meu Pai, se eu invoco Ele como Pai e Senhor da minha vida, eu tenho o compromisso de me comportar, viver com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Quando é que termina a sua peregrinação, você sabe? Não, né? Pode terminar hoje. Se você for hoje, aí alguém já grita: está amarrado. É assim? Se dizer assim, não morre então. Isso é o segredo para viver então. Não, está solto. Para morrer basta estar vivo. E você não sabe o dia e nem a hora. Você é um cristão? E aí você diz: sou. Que bom. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, até a hora de você dormir, se comporte com temor. Viva em santidade, sempre aguardando a vinda do Senhor. Você sabia que eles aqui, os apóstolos, eles pregavam e viviam como se Jesus fosse voltar nos dias deles? Sabia disso? Olhe para a pregação, para as mensagens de Paulo. Olhe para as mensagens do apóstolo Pedro, falando da vinda
do Senhor Jesus, da santificação, como se aquilo fosse acontecer logo em seguida, porque essa é a ideia do cristão, é estar pronto em todo tempo, viver vigiando o tempo todo, aguardando. Eu creio, Ele vai voltar, e eu tenho que estar pronto. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes. Que lá é a igreja, sabia disso? Dividida entre os nécios e os prudentes. Os nécios são os loucos, sai para encontrar, não leva azeite, não está nem aí. E as prudentes levam as lâmpadas e ainda levam o azeite, leva a reserva e leva tudo. Quem chega? O noivo. Cadê as nécias? Foi buscar o azeite. Ele entra, a porta fecha, elas chegam, já fechou, irmão, não entra mais. Pois é, a todo tempo eu e você temos que estar atentos. Versículo 18: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? De Cristo. Você já parou para pensar nisso aqui? Nós não fomos comprados por nada que é corruptível, nada material, nenhuma moeda, nem prata, nem ouro, nem nada, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Tem pessoas que fazem tão pouco caso disso. Tem pessoas que nunca parou para pesar isso aqui e dizer: não, peraí, como é que é? Eu estava morto, condenado, não merecia nada, culpado. O inocente foi lá, deu a vida, morreu por mim, me salvou. Não, eu não posso viver assim. Ou então eu estou pisando no sangue da cruz. Quando se ouve a história de Jesus de uma forma superficial, sem o conhecimento do propósito de Deus, as pessoas dizem assim: judiação, né? Puxa vida, hein? Viu como ele morreu? Isso de uma forma superficial. Mas se ele tivesse aqui agora, estariam matando ele de novo. Tem gente que mata ele todo dia, toda hora, todo instante, com a sua vida, a sua conduta. Eu já disse para você, talvez você diga: mas isso é muito duro de ouvir. Não, duro é ir para o inferno. Isso aqui não é duro de ouvir. Isso aqui é para livrar você, para que a sua alma seja livre, que você saia daqui hoje e o temor de Deus possa conduzir você todo instante. Ele diz mais: o sangue precioso, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em quem? Em Deus. Continuando: tendo purificado a vossa alma pela vossa, o quê? Obediência ao quê? A verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Amém? Eu disse aqui um dia desse, olhe para mim, uma pessoa me fez uma pergunta, disse: bispo, vem cá, quem nos santifica não é Deus?
É Deus que nos santifica. Mas como que Deus faz isso? Todo o processo que Deus manifesta em nós se dá em o que Paulo disse em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que a nossa alma, o nosso ser, nós somos purificados. Deus faz uma manutenção diária em mim e você, por meio da obediência à palavra dele. Tem coisas que a responsabilidade é sua. Não é Deus que desvia os seus pés daquilo que é errado, é você. Identifica que aquilo está errado. E como que você sabe que é errado? Porque você ouviu a verdade do Evangelho. Logo o Evangelho diz que eu e você temos que fugir da aparência do mal. Tem coisas que não é para você colocar os seus olhos. Tem lugar que não é para você colocar os seus pés. Tem lugar que não pertence a você, não cabe você ali. Porque você é um cristão, você tem vida com Deus, você tem compromisso com Ele. Porque eu creio na verdade que é anunciada, eu obedeço. E quando eu obedeço, eu sou por Deus purificado, santificado, constantemente essa manutenção. Eu e você temos a oportunidade de fazer o errado. Mas se estivermos aos pés do Senhor, teremos força para dizer não. Teremos força para resistir. Por que a igreja é tão fraca? Por que as pessoas vivem caindo o tempo todo? Não é simplesmente porque é um pecador ou porque é fraco. Não. A resposta a isso está na falta de comunhão com Deus. Jesus foi claro em dizer para os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Ou seja, vocês querem enfrentar os problemas desse mundo, as tentações da carne, de qualquer jeito? Não. Como que eu venço a minha carne? Como que eu venço o mal? Tendo vida com Deus. Não tem oração, não tem estudo da palavra, não tem reverência, não tem santidade. Esqueça. Você não vai sair do lugar. Você vai ser sempre um menino da fé. E enquanto isso acontecer, Paulo diz lá em Gálatas que eu e você não tomaremos posse da herança de Deus, porque somos criança, somos meninos, somos herdeiros, mas ao mesmo tempo não podemos fazer, porque agimos como criança. Dependemos de tutores. Enquanto eu e você não entendermos. A religião, por exemplo, ela ensina as pessoas a ser transformada por ameaça, por medo. O Evangelho não. O Evangelho não ensina você que precisa alguém estar vigiando você para fazer o que é certo. Você entende que lá onde você está, Deus está assistindo você. O pastor não vê, a sua família não vê, ninguém está vendo. Deus está vendo. E isso é suficiente. E porque você teme a Ele e crê que Ele é um Deus santo, e crê no sacrifício que Ele fez por você, então você abraça essa causa que é o Evangelho. E você muda a sua conduta, você submete a palavra de Deus. Olhe para mim. Nós vamos orar. Eu digo para você, eu não sei se você vai continuar participando, ou se você não vai vir mais, eu não sei. O meu desejo é que você continue. Mas eu digo para você, não sejamos religiosos. Tem pessoas que estavam condenados lá fora e só mudaram de lugar, agora estão condenados aqui dentro. Nós não podemos perder o tempo. Ele é precioso. Deus já tirou você de lá. Aquela velha criatura morreu. Vive em novidade de vida. Pense antes de você dizer eu sou cristão.
Será que até hoje você estava sendo mesmo? Será que o seu procedimento é um procedimento santo? Sua vida é uma vida de santidade? E eu não estou dizendo aqui de perfeição não, tá? Porque aqui só tem pecadores, a começar por mim. Não é isso não. Você tem consciência que a sua atitude, o seu comportamento não difama você. Se fosse só você, não tinha problema. Mas o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 e 2, que por causa desses, o nome de Deus é blasfemado todos os dias. Ele não é o seu pai? Ele não é o seu Senhor? Pois é. Tenha o DNA dele. A semente que ele está plantando em mim e você é incorruptível. A palavra de Deus é pura. E ela pode transformar a sua vida. Tire os seus olhos daquilo que é material. Pare de ficar correndo atrás de coisas que perecem. Trabalhe, lute, mas que você tenha como alvo viver para a glória de Deus. Que você tenha o objetivo de ser um evangelista dentro da sua casa e salvar a sua família. Sabe aquele vizinho do lado da sua casa ou em frente à sua casa? Tente ganhar ele para Jesus. Se você conseguir com o seu testemunho trazer uma pessoa para Cristo, já valeu a pena todos os anos que você viveu. Pense nisso. Amém? Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, às vezes olhamos para fora, condenamos, maldizemos, nos assustamos, e às vezes os incrédulos somos nós, porque ouvimos a Tua palavra, participamos de uma igreja, de um corpo, congregamos, e às vezes a nossa conduta parece de alguém que nunca te conheceu. A situação que nós assistimos hoje, ela é terrível, Senhor. Há tantas pessoas perdidas, tantas pessoas que até hoje não tiveram um encontro com o Senhor. Há tantas pessoas levando a vida, empurrando com a barriga. Há tantas pessoas que vivem uma vida sem oração, sem reverência. Meu Deus, o Senhor derramou sangue por nós. Nós fomos chamados para fazer a Tua vontade, não a nossa. Aquele que quer fazer a vontade própria, esse não pode ser seu discípulo. Esse não pode servir o Senhor. Servir o Senhor nos faz nos desprender de tudo e colocar o Senhor como prioridade. Perdoa pelas vezes que nós fomos péssimo testemunho para os de fora. Perdoa pelas vezes que as pessoas olharam para nós e nunca quiseram entrar numa igreja. Perdoa pelas palavras que saíram da nossa boca, que nem mesmo aqueles que não conhecem o Senhor às vezes pronunciam. Perdoa pelas vezes que nós nos apresentamos diante do Senhor como religiosos, às vezes querendo cumprir um compromisso, um ritual, um costume.
Perdoa as vezes que nós entramos na tua presença sem temor, pelas vezes que anunciamos a tua palavra e não demos o melhor de nós, meu Pai. Nos perdoa. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é redentor, o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos chama. A tua palavra é vida, a tua palavra nos instrui, nos corrige, nos exorta, nos consola, mas a tua palavra não faz parte de uma teoria. A tua palavra é verdadeira. O Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meu Deus, o que a nossa nação precisa é do Senhor, como está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, é necessário que o Senhor tire de nós, que o Senhor derrube dentro de nós o trono de Mamon, o trono da vaidade, da hipocrisia, da mentira, o espírito da religião, e nos converta ao Senhor, meu Pai, de fato e de verdade. Imprime em nós a tua lei. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito. Que sejamos vasos de honra, que possamos testemunhar o teu nome, porque se sofrermos como cristão, então isso é motivo de alegria, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Somos pecadores, precisamos do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia. Aleluia. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar teu coração. Não deixe passar essa oportunidade. Não abra rasgue o seu coração, rasgue o seu coração na presença de Deus. Uma vida assim, eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Chama Ele. Vem, Senhor. Solte a sua voz e cante. Assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque nessa tarde o Senhor nos chama novamente ao arrependimento, a uma vida santa. Não adianta usar a tua palavra, cantar louvores. Não adianta nos reunirmos se quando sairmos da porta para fora não vivermos uma vida de santidade. Não adianta. O Senhor não espera qualquer coisa de nós. O Senhor espera o melhor de nós. Nos ajuda que dia após dia sejamos limpos
pela tua palavra. Visita todas essas igrejas que são sérias, comprometidas com a tua verdade e que têm enfrentado lutas, dificuldade, desprezo, aflição. Conforta eles, Senhor. Aonde houver um servo do Senhor comprometido com a verdade, sustenta ele, dê força a ele, meu Pai, para ele não olhar para trás. E levanta soldados, pessoas que estejam decididas, se preciso for, morrer pela verdade. Faça isso, meu Deus, para que o teu reino avance e que muitas pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, que a nossa família seja alcançada, os nossos amigos, familiares, eles sejam alcançados pelo Senhor. É o que nós pedimos, e que essa palavra possa dar frutos em nós, frutos de arrependimento. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. Enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me junto a ti, Senhor, Senhor, junto a ti, Senhor, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser vaso em tuas mãos, pra te exaltar e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor, muito mais, muito mais, Senhor, eu quero mais de tua presença.
começar a mergulhar no rio de amor e me envolver no teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Guarde essa palavra no seu coração.